Olá, bom dia, olá dos Açores, bem-vinda à nossa Manhã com Deus, terceiro dia desse projeto que Deus colocou no meu coração para podermos estarmos juntos aqui compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu estou com a voz, com a garganta inflamada, e nós vamos estar aqui firmes. Vou tentar falar mais baixo, forçar menos a garganta, ok? Mas hoje eu gostaria de trazer uma reflexão para nós nesse momento, com o tema o que fazer quando você não sabe o que fazer. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Será que esta é a sua realidade hoje? Se não é a sua realidade hoje, já foi um dia e será. Mas na verdade, todos os dias nós temos que tomar várias decisões. Eu acredito que durante um dia nós tomamos centenas ou até milhares de decisões. Decisões que às vezes já fazem parte do nosso dia a dia, que se tornaram mecânicas. Por exemplo, você quando tem que fazer uma mudança de marcha no seu automóvel, você não pensa muito, porque já é uma decisão mecânica, já está mecanicamente no nosso cérebro, no nosso sistema, de tanto repetir, já se tornou normal, né? Talvez você tenha que tomar uma decisão que pareça simples, mas não é. Por exemplo, há pessoas que vão tomar uma decisão e para outras pessoas que estão a ver de fora, é uma decisão simples. E há decisões que nós vamos ter que tomar na nossa vida em que vai alterar totalmente o nosso estilo de vida. E há decisões que vão alterar também a nossa forma de viver e de enxergar a vida. Então, tomar decisões e saber tomar decisões é algo que nós deveríamos valorizar mais na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas, infelizmente, às vezes, há pessoas que tomam decisões e essas decisões depois não têm, ou será difícil retornar, será complicado você ter que corrigir o curso dessas decisões. Então, tomar decisão é algo tão sério que nós escolhemos até o futuro espiritual. A Bíblia fala que há entre nós dois caminhos, o caminho que leva à vida e o caminho que leva à morte. E tomar decisão começou lá no Éden. Lembra que Deus disse para o homem, né? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus alertou o homem e o homem, influenciado, ele tomou a decisão errada. Então eu listei aqui hoje 7 passos importantes para nós tomarmos decisões, né? Listei aqui 7 passos para nós tomarmos decisões. É lógico que poderia ser muito mais, mas esses 7 aqui, sempre o que eu vou falar aqui, sempre estará baseado na palavra de Deus, ok? Porque a nossa intenção aqui, a minha intenção aqui é te despertar para a leitura e para o estudo e a meditação da palavra de Deus. E eu gosto muito de frisar que meditação bíblica não é a mesma meditação que algumas religiões ensinam, né? As religiões ensinam que meditar é se esvaziar. Não.
meditar na Bíblia é o contrário, é se encher da palavra de Deus, né? É por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia é um livro para você meditar nele, né? Deus disse para Josué, para que ele fosse forte e corajoso e que ele não deixasse de meditar naquelas palavras. Então, todo o nosso processo aqui na Manhã com Deus é sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, ok? Então, nosso tema hoje é o que fazer quando você não sabe o que fazer. Se você está nessa situação hoje aí, você vai colocar aí nos comentários, né? Realmente eu não sei o que fazer. Ou, depois que você ouvir esta palavra, você pode colocar aí no comentário, né? Eu fui tocado por um ponto, por uma chave. Vou dar aqui 7 chaves importantes para esse momento, ok? Eu gosto de usar a expressão chaves porque é interessante a chave. Você já parou para pensar nas chaves? Chave normal, né, material que abre portas, dizem que existe uma chave que abre vários tipos de portas. E realmente existe uma chave que abre vários tipos de portas. Mas geralmente toda porta tem uma chave específica para ela. E você pode ver que muitas chaves são parecidas, né? São quase idênticas. Mas há ali um dente naquela chave, há ali uma curvatura naquela chave, há um mínimo detalhe ali, é um segredo. E às vezes uma coisa mínima, um detalhe tão pequeno na chave, não abre a porta. Então, espiritualmente também, a Bíblia nos ensina que Deus ele nos dá chaves, né? Por exemplo, a nossa live aqui, o nosso horário previsto é às 7 horas da manhã. Mas eu levanto 1 hora antes, ou 1h15 antes, e vou me preparar aqui para a live. E nesse período de preparo, Deus me dá chaves, às vezes do sermão, da mensagem que eu preparei um dia antes. Geralmente eu gosto de preparar na véspera, ou há dias que eu chego aqui apenas com um tema, né, ou com um texto bíblico, e Deus vai falando. Mas o que eu quero dizer com isso? É que a chave que Deus nos dá é uma chave que serve numa porta que só Deus abre. Então é muito importante você ter essa consciência bíblica, ok? E o nosso tema, então, o que fazer quando você não sabe o que fazer? Manda um abraço aí para a nossa Arlete Castro, né? Luiz Castro, Deus abençoe vocês aí. Grande abraço e parabéns pelo ministério de vocês, ok? Então, primeiro tópico que eu coloquei aqui, a primeira chave é silencie seus pensamentos. Quando nós temos que tomar uma decisão difícil, complicada, decisão que vai envolver, às vezes, o casamento, decisões que vai envolver uma mudança de ministério, decisão que vai envolver, às vezes, uma mudança financeira, né? Quantas decisões, eu disse aqui no início, que há decisões que são automáticas, né? Decisões que nós tomamos simplesmente já estamos habituadas com elas. Mas quando nós temos que tomar uma decisão difícil, geralmente a nossa mente, o nosso pensamento, ele não para de frutificar. O nosso pensamento, ele fica enchendo o nosso coração de ansiedade. E a ansiedade, eu costumo dizer que é como uma venda. É como se você fosse dirigir, imagina um percurso que você conhece, você está habituado com ele todos os dias, aí você vai vedar os olhos, vai ficar diferente. Você sabe que existe ali, naquele percurso, obstáculos, e você já habituou com eles. Mas quando é vedada a mente, a visão, você começa a ficar ansioso, preocupado, o que vai acontecer? Será que eu vou conseguir realizar? Então, quando
nós estamos cheios de ansiedade, cheios de pensamentos, nós começamos, não que não seja bom pensar, você tem que pensar, você tem que refletir, né? Como diz, os prós e os contras, né? Você tem que avaliar, mas nós não temos esta resposta certa, objetiva de como será, como vai ser. Talvez pareça que vai ser maravilhoso, eu vou mudar de trabalho, eu vou ganhar mais, eu vou sair desse emprego que eu já não aguento mais conviver com o meu patrão, conviver com os meus amigos, eu vou sair desta igreja, porque isso são pensamentos, né? Eu vou sair desta igreja porque eu já não aguento mais aquele irmão ou aquela irmã, eu não aguento mais a forma que esta igreja funciona, eu não aguento mais viver neste país, eu não aguento mais este casamento. Aí o pensamento, olha como os pensamentos vão trabalhando na sua mente, vão trabalhando no seu, e até afetar o quê? O seu comportamento e até afetar a sua fala. Então, a primeira coisa é silencie os seus pensamentos. E é interessante aqui em Jeremias capítulo 29, versículo 11, né? Aqui o capítulo 29 de Jeremias, o versículo 11, o versículo 12 e o 13, é um versículo muito falado nas igrejas. Ele fala assim: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Então, note aqui que Deus tem planos para nós. Deus tem planos para a minha vida e planos para a sua vida. Então, uma maneira de silenciar os pensamentos aí é buscar a vontade de Deus, o plano de Deus para nós. E Jeremias, nesta carta, que ele escreveu aqui uma carta para o povo que estava cativo na Babilônia. E se você ler Jeremias capítulo 28 também, você vai ver ali que Jeremias, ele estava dizendo para o povo, mesmo no cativeiro vocês devem viver. Mesmo no cativeiro vocês devem plantar jardins, cuidar das suas vidas, procriarem, terem filhos. Olha que palavra de Jeremias, mesmo no cativeiro, mesmo enquanto não acontece o fato, mesmo quando ainda você não conseguiu ser liberto, mesmo você vivendo num emprego que você não gosta, vivendo numa cidade que você não gosta, estando numa igreja que você não gosta, porque isso é normal. Tem pessoas que procuram, né? Um dia uma pessoa saiu da nossa igreja e falou para mim assim: eu vou procurar uma igreja que eu me sinta bem. E eu tive que corrigir aquela pessoa. Eu falei: não, procure uma igreja que você seja útil. Porque a pessoa que procura uma igreja para se sentir bem é porque ela não está bem. E às vezes, quando você é novo na fé, você vai procurar o evangelho para se sentir bem. Mas depois que você caminhou, que você tem mais tempo no evangelho, você tem que ter um pensamento diferente. Eu tenho que ser útil no reino de Deus. Então Jeremias estava dizendo aqui para o povo que estava cativo, estava sofrendo, o povo queria mudança. Houve antes ali outros profetas que diziam que o cativeiro seriam de 2 anos, seriam curtos, mas Deus tinha dito para Jeremias que seria um cativeiro longo. Então Jeremias mandou uma carta para aquele povo e dizendo assim: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade. Então, quando nós não sabemos o que fazer, nós vamos silenciar os nossos pensamentos e nós vamos colocar sempre uma chave. Qual é a chave? A chave é planos de prosperidade. Então, quando você estiver vivendo uma situação aí no seu ministério, na sua vida, enfermo, você vai olhar e vai falar assim: Deus tem um pensamento de prosperidade. Só que muitas vezes foi ensinado na igreja, nos anos 80, 90, que prosperidade é ser rico. Então, todas as vezes que a pessoa vê na Bíblia ou lê prosperidade, ela associa ao dinheiro. E não é isso. Prosperidade na Bíblia não tem a ver somente com o dinheiro. Prosperidade de saúde,
prosperidade de pensamento de paz, prosperidade de ter amigos, prosperidade de ter alimentos, prosperidade. Se você tem 2 pares de sapatos, você já é próspero. Se você tem aí várias roupas no seu guarda-roupa, no seu guarda-fato, você é uma pessoa próspera. Se você pode escolher hoje, você vai abrir a sua geladeira, a sua arca, o seu frigorífico, e você vai poder escolher um alimento, uma carne, uma verdura, né? Ontem eu estava assistindo uma live de um país de África, não lembro se era Moçambique, era um país de África, eu estava vendo uma live. E o missionário lá, ele estava filmando, fazendo a live ao vivo, e deveria ter ali umas 50, 60 crianças assentadas no chão. E o nome do projeto parece que era Pão Amigo, Pão com Deus, tinha alguma coisa a ver com pão, né? E eu estava observando o prato de comida daquelas crianças. Eu fiquei assustado. Eu nunca tinha reparado assim, aquilo, né? Eu nunca fui na África, eu tenho vontade de ir no continente africano, mas quando eu olhei para o prato daquelas crianças, sabe o que eu vi ali, meus irmãos? Só arroz. E elas comendo arroz assim, eu não sei, não demonstrava que tinha nenhum legume, não tinha uma cenoura, não tinha uma batata, não tinha uma verdura, não tinha um cheiro de carne, só tinha arroz e o povo comendo somente arroz. Isso é prosperidade? Não. Agora, se tivesse arroz e batata, já era prosperidade. Se tivesse arroz e um pouco de legume, de verdura, ou mesmo que fosse uma carne desfiada, já é prosperidade. Então nós temos que tomar muito cuidado sobre os nossos pensamentos, porque nós já somos prósperos. Isso não é pensamento positivo. A Bíblia não ensina sobre ter pensamento positivo, ok? Eu já enfrentei, já tive debates com pessoas que são adeptas ao pensamento positivo, à lei da atração, né? Eu acredito que o pensamento positivo ele vai fazer bem para mim, ok? Não vai fazer bem para outras pessoas, porque é um pensamento. Então, se eu tenho esse pensamento positivo, aí se eu manifestar o pensamento positivo, será bom, né? Será paz, será de bênção. Então, se você está passando hoje um momento difícil e não sabe o que fazer, coloque aí uma chave. Deus tem para mim um tempo de prosperidade, ok? E prosperidade não é somente financeira. Eu conheço pessoas ricas que têm um bom salário. Eu trabalhei com dezenas de empresas no Brasil e pessoas que você olha de fora e fala, aquela pessoa é próspera, ela tem uma vida boa, ela tem casa própria, ela tem 2 automóveis, ela viaja, mas é engano. Tudo que aquela pessoa tem é do banco. Ou então ela está em dívida com um cartão de crédito, ela está todo mês no vermelho, né? Tem pessoas assim, elas têm uma aparência de prosperidade, mas está sempre no vermelho. Mas ela tem o quê? A aparência. Agora, talvez você viva com simplicidade. Talvez você viva com a realidade das coisas. Você já é próspero, ok? E nós estamos em uma geração que quanto mais se avança as gerações, tem sido mais fácil adquirir as coisas. Sim ou não? Tem sido mais fácil. Então, as pessoas estão tendo o pensamento sobrecarregado, uma carga emocional, uma carga também emotiva muito pesada, porque elas estão sempre pensando no amanhã, como será o amanhã, como é que eu vou fazer, não estão satisfeitas com o que têm, né? Eu tenho visto aí na internet pessoas milionárias, principalmente no Brasil hoje, há uma demanda, uma safra de jovens que estão ficando milionários com 19, 17, 20 anos. Eu acompanho aqui alguns e a maioria relata uma coisa, a maioria era pobre, a maioria foram criados num lar desequilibrado, pai alcoólatra, ou mãe ausente, ou pai ausente.
E muitos deles, eu por acaso acompanho aqui um canal, e esse canal, ele todos os dias, eles fazem entrevistas com jovens, com pessoas que já fizeram 12 milhões, até 37 milhões, com 19, 20 anos de idade. E eles começam a contar a história deles ali. E é interessante que eles começam a falar assim, eu ganhei o meu primeiro milhão, mas de repente eu comecei a frequentar, teve um que falou assim, eu comecei a frequentar restaurantes, eu comecei a comprar muita roupa, eu comecei a comprar carros, eu comecei a pagar noitadas, e quando eu fui ver, eu estava ficando sem dinheiro e eu tive que recomeçar novamente. Por quê? Essas pessoas, a carência, né? A falha na personalidade, a falha no lar, que foi um lar que para elas a prosperidade é ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Elas não têm satisfação, não se sentem satisfeitas com o que têm. Então, talvez você está entrando nessa armadilha. Talvez, preste atenção, talvez você quer mudar de nível hoje. Talvez você quer sair de um trabalho que você vai até ganhar mais. Mas será que você será próspero nesse trabalho? Talvez você quer mudar de igreja. Talvez você quer mudar de cidade, de país. Será que você será próspero realmente? Então, quando você não sabe o que fazer, pense, mude o seu pensamento. Coloque prosperidade, né? Aqui fala assim, Jeremias 29, 11. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito. Então Deus tem um plano para nós. Nós devemos buscar o plano de Deus. Vou falar sobre isso daqui a pouco, numa outra chave. Então, o Senhor tem planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, nós já temos o futuro. Nós já temos uma esperança. Eu conheço pessoas que perderam a esperança. É triste, é complicado você chegar numa casa, você chegar numa família e olhar para uma pessoa que está ali dentro de um quarto, fechada, não sai da cama, pessoa que às vezes virou um robô. Ela somente vive, mas ela perdeu a esperança da vida. Mas aqui nesse texto de Jeremias, esta carta foi escrita para o povo de Deus, e eles estavam ali exilados, estavam ali num cativeiro, e geralmente nós estaremos nessa situação, estaremos num ambiente, num lugar que está nos fazendo mal, externamente. Mas internamente nós devemos buscar o que? O pensamento de paz. E como que nós fazemos isso? Como que nós mudamos o nosso pensamento? O próprio texto vai ensinar, aqui Jeremias vai falar, Deus vai falar, como que eu mudo o meu pensamento? Será que é meditando só? Será que é somente lendo? Aqui ele fala assim, no versículo 12, Jeremias capítulo 29, versículo 12. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Então me invocareis. Para mudar um pensamento, nós devemos invocar a Deus. Orar e Deus vai ouvir. Olha que chave sensacional que é a oração. A oração muda o pensamento. Vamos ler o texto de novo? Jeremias 29, 12. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Então aqui, oração muda pensamento. Oração muda destino. Esta manhã eu estava refletindo, sobre a oração. Eu tenho dito aqui para você que, infelizmente, quando se fala vamos orar, oração virou sinônimo de pedir, de pedição. Você já viu que 99% da oração ou das orações são pedindo? É porque foi instalado no nosso DNA espiritual, vamos chamar de DNA espiritual. Nós aprendemos que nós devemos orar para sermos abençoados. Não é isso, irmãos. Nós já somos abençoados. E por isso que nós oramos.
Nós temos que mudar a ordem das coisas. Às vezes as pessoas falam assim, quando você vai para o Evangelho a primeira vez, você não tem essa consciência, não é? Você ainda não nasceu da água e do Espírito. Você é um ser natural que não percebe as coisas espirituais. A Bíblia fala que as coisas naturais se discernem naturalmente, mas as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, quando uma pessoa chega à igreja, quando uma pessoa se converte, ela ainda não é um ser espiritual, que tenha uma dimensão bíblica, ok? Não que ela não seja espiritual, todo ser humano é espiritual. Só que nós alimentamos mais o lado carnal, ou então nós alimentamos o espiritual de mentira, né? de coisas que não são bíblicas. Então, quando nós tornamos nova criatura, a oração, ela muda, ela passa a ser algo que para nós é algo de bênção, é algo de paz. Eu oro porque eu sou abençoado. Olha, se você fizer essa mudança aí, você vai ter o pensamento totalmente mudado. Porque quando você está orando, é como se você estivesse fazendo uma limpeza na sua mente. E orar não é só falar, né? Você pode abrir a Bíblia e estar em espírito de oração, né? A oração é um ato. Jesus ensinou em Mateus 6, né? Fecha a porta do quarto, né? A oração que nós devemos orar no monte. Os discípulos e Jesus iam orar nas sinagogas. Paulo ia orar até numa praia. Ele estava naquela cidade que não tinha uma sinagoga. Ele se movia para orar, né? Nós marcamos reunião de oração online. Nós temos este momento aqui de oração. Agora, o espírito de oração, ele tem que estar em nós e conosco 24 horas. Eu tenho tido algumas experiências aqui interessantes, muito interessantes, né? Eu tenho conhecido muitas pessoas. Eu estou trabalhando há praticamente um mês quase na Glovo, entregando comidas. E eu trabalho geralmente no horário do almoço e no horário do jantar. Então ali nesse período eu visito aproximadamente, em cada período de 2h30 a mais ou menos que eu trabalho, eu visito ali 7, 8 endereços, lugares diferentes. E eu começo a ver, a observar aquelas pessoas com um olhar espiritual. Por quê? Eu ando em espírito de oração. E às vezes você vai estar em um ambiente, deixa eu tomar aqui um chazinho. Às vezes você vai estar em um ambiente, ou às vezes você vai encontrar alguém no seu dia que precisa de uma palavra que você tem. A palavra já está em você. Mas note, nós estamos com a mente tão sobrecarregada de tantas coisas que nós esquecemos que nós já somos bênção. E às vezes nós queremos levar a pessoa para a igreja. Não, seja bênção para aquela pessoa ali. Talvez um elogio que você dá, talvez um bom dia que você dá, um sorriso que você der para aquela pessoa, você vai, em espírito de oração, transmitir o que nós estamos vendo aqui em Jeremias 29. No versículo 12. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Então, há o espírito de oração que você vai conquistar, conhecer, o espírito que está num ambiente, o espírito que está com aquela pessoa. Tem um texto na Bíblia que Jesus falou assim: quando vocês entrarem em uma casa, vocês deixem ali o quê? A paz. Que haja paz nesta casa. Então, às vezes nós
não tomamos decisões porque nós não temos orado, nós não temos aliviado a nossa mente. E aqui, continuando nesse texto, ele dá a segunda chave, que é oração, versículo 13, Jeremias 29, 13. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Olha que coisa interessante. Então, orar é um nível, buscar é outro nível. A oração é como se fosse você estar num estado ali de meditação, de falar, de contemplar. Mas existe um outro nível da oração, que é o de buscar. O que é o de buscar? Às vezes Deus vai colocar um texto, um livro da Bíblia, Deus vai colocar uma história bíblica, um versículo, Deus vai colocar alguma coisa no seu coração para você buscar conhecimento, para você buscar além do conhecimento. O que é além do conhecimento? É a sabedoria. Então, o tema aqui é o que fazer quando você não sabe o que fazer. E a primeira chave que nós estamos dando aqui é silencie os seus pensamentos. E para silenciar os pensamentos, baseados aqui em Jeremias, capítulo 29, nós vimos aqui que Deus disse e que Jeremias escreveu uma carta para os que estavam cativos na Babilônia. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito. Eu disse aqui que é um plano de prosperidade. Então, assuma aí hoje, assuma que você é próspero, ok? Segundo tópico que eu coloquei aqui para nós meditarmos hoje no nosso tema é aprenda a andar por fé e não por vista. É interessante que quando nós temos que tomar decisões, nós ficamos presos na situação. Eu não vou fazer nada porque eu não tenho o que fazer. Há momentos que não temos o que fazer. Mas há momentos que, como diz aqui a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque quando nós vivemos por fé, o ambiente, o meio que nós estamos vivendo vai ser totalmente contrário à tomada de decisões. Talvez você ainda não tenha os elementos, o que você precisa para tomar a decisão. Por exemplo, talvez você quer mudar de cidade, mas você não tem o dinheiro. Talvez você quer abrir uma empresa, um negócio, mas você ainda não tem condição financeira, né? Então, talvez você quer mudar a situação do seu convívio familiar e você está olhando em volta, e o que está em volta é só destruição, o que está em volta são só situações difíceis, complicadas, mas aí vai entrar o quê? A fé. A fé é para esses momentos quando tudo parece impossível. Quando as pessoas olham para você, elas olham um homem ou uma mulher de fé ou sem esperança, desesperançoso. Porque a pessoa que nasceu de novo, ela não vive somente, nós não vivemos somente num plano limitado natural. Nós não estamos presos às circunstâncias naturais 100%. Nós temos um limite. Existe o limite natural das coisas e existe o sobrenatural. Então nós devemos, quando formos tomarmos uma decisão, nós devemos avaliar. Eu ainda não tenho condição de tomar essa decisão. Eu ainda não tenho condições e eu não tenho, na realidade, ainda nada do que eu planejei. Mas como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque vivemos por fé. Então, outra chave para tomar decisão, viver por fé. Só que viver por fé é algo que para algumas pessoas é muito fácil, para outras é muito difícil.
Por que eu digo que é muito fácil? Porque tem gente que fala assim, eu vou, se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, quer dizer o quê? Isso não é fé. Isso é, eu vou porque Deus, se Deus quiser, vai dar certo, quer dizer o quê? Só depende de Deus e não depende de mim. E não é assim. O viver por fé, aqui, não pelo que vemos, é ter consciência que nós temos uma situação difícil, estamos numa situação difícil, mas, se Deus quiser, dará certo. Agora, e se der errado? A culpa é de Deus? Não. Às vezes, Deus falou assim, não, e a gente falou sim. Às vezes, Deus falou sim, e nós falamos não. Então, quando nós temos que tomar uma decisão e não sabemos o que fazer, nós devemos andar por fé e não por vista. Mas não é uma fé fraca. Existe fé fraca? Existe. Aquela pessoa que oscila como um vento, né? Um dia ela pensa de uma maneira, outro dia ela está pensando de outra maneira. Então, é uma pessoa que a Bíblia chama de inconstante, né? Aquela pessoa que não tem constância. Aquela pessoa que a fé dela é movida pelo momento, a fé dela é movida pelo ambiente, é movida pela circunstância. Há pessoas que a casa está caindo, a situação está difícil, há pessoas que o casamento está conturbado, que a situação financeira está difícil, mas o viver por fé é saber que quando a situação está difícil, eu não ando segundo o que eu estou vivendo, mas o que eu estou vivendo, eu vou enxertar a fé. E quando eu enxerto a fé, há um tempo que esse enxerto vai começar a frutificar. E então viver por fé não quer dizer que tudo tem que ser como nós queremos. Viver por fé não quer dizer que Deus vai fazer tudo que nós queremos que Ele faça. Viver por fé não significa que eu vou viver e vou ter sempre o bom e o melhor quando eu quiser. Não é isso. O viver por fé significa que eu estou firmado na rocha. E nada vai me abalar. Eu vou tomar essa decisão, eu tomarei uma decisão, eu não sei o que fazer, mas há decisões que têm que ser tomadas 100% na fé. Eu já tomei várias decisões assim. E não quer dizer que você não vá sofrer. Mesmo que você tome uma decisão por fé, há consequências, há um percurso. Porque como nós lemos aqui em Jeremias capítulo 29, o que aconteceu ali? O povo estava exilado. Mas Deus disse para eles assim, olha, eu vou tirá-los daí. Mas enquanto isso, aprenda. Leia ali Jeremias capítulo 27, 28 e 29, você vai ver a confusão que estava vivendo aquele povo. Aí Deus teve que tirar aquele jugo, havia um profeta ali, que acho que era Ananias, né? Ananias, ele tinha quebrado o jugo e falou que Deus ia quebrar o jugo de madeira. E Deus tirou o jugo de madeira e colocou de ferro. Então talvez hoje você pense, eu já não tenho mais o que sofrer, eu não tenho mais por onde perder, eu não tenho mais nada para me motivar. Eu quero te dizer que pode piorar. Mesmo vivendo por fé, pode piorar. Pastor, mas que palavra é essa? Não sou eu, é a Bíblia que diz. Né? Ananias, ele foi um profeta que ele queria falar o que o povo queria ouvir. E eu não estou aqui para te dizer e para falar o que você quer ouvir. Estamos aqui baseado na palavra de Deus. O viver com fé, muitas vezes, será viver na dor, na carência, na necessidade. Você vai ter que aprender a suportar esse momento que você está passando. O dia que você suportar, o dia que você aprender, aí Deus vai te tirar deste lugar. Deus vai te tirar dessa situação. Note que mesmo num ambiente, né,
conta uma história, eu não sei bem, eu aprendi isso no Canadá, eu aprendi isso lá no Canadá. Existe um dia do ano que os canadenses, eles andam com uma flor vermelha aqui na lapela. Os homens colocam nas camisas, nos fatos, as mulheres. E eu achei aquilo muito bonito, muito interessante, né? Eu não me recordo o nome da flor. Eu até tinha uma, eu participei de um evento no Canadá, que foi lá que eu aprendi sobre isso. Tinha alguma coisa a ver com uma guerra, alguma guerra que houve. E me contaram uma história, que eu não sei se é verdadeira, mas essa história tem uma lição muito interessante. Diz que numa região, onde acontecia aquela guerra, estava tudo destruído, ou sendo destruído também, e alguns aviões jogaram umas bombas ali. E quando jogaram algumas bombas, as pessoas notaram que passaram alguns dias, começou a nascer aquela flor. É uma flor lindíssima, vermelha, e depois descobriu o quê? Que aquelas flores e aquelas sementes reviveram porque as bombas remexeram a terra, né? Remexeram a terra, e houve ali alguma coisa que, ao remexer, olha para você ver, no meio de catástrofe, no meio de desilusão, no meio de carência, de guerra, aconteceu uma tragédia, e daquela tragédia nasceu aquelas flores. Então, o viver por fé é assim. O andar por fé, como diz em 2 Coríntios 5,7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, às vezes, nós tomamos decisão pelo que nós vemos. E aqui nós estamos aprendendo que sofrer faz parte da fé. Nós só vamos demonstrar realmente a nossa fé quando nós precisarmos demonstrar a nossa fé. E mesmo que a casa caia, mesmo que a figueira não floresça, não dê o seu fruto, você vai permanecer na fé. Porque nós não baseamos a nossa fé em situações humanas. Nós não podemos basear a nosso ser homem e mulher de Deus baseado pelo que nós estamos vendo. Nós temos que desconstruir isso na nossa vida. Amém? Eu estava dizendo aqui há poucos momentos, né? Você não vai orar para ser abençoado. Não, você ora porque você já é abençoado. Mude essa chave na sua mente. Quando você dobrar o joelho para orar, quando você estiver passando uma situação difícil, quando você olhar em volta, eu já disse aqui sobre o que é ser abençoado, né? Jeremias 29. Então, quando nós somos abençoados, não quer dizer que tudo vai dar certo, que tudo vai correr bem, que ser abençoado é ser rico, é ser próspero. Não. Ser abençoado é um estado de espírito. Porque quando nós temos o espírito próspero, mesmo que a situação esteja difícil, você vai ter alegria, vai ter paz em comer o pão, o maná de cada dia. Então, o que você precisa hoje para mudar, né, o tema que hoje é o que fazer quando você não sabe o que fazer. O primeiro ponto que eu disse aqui, para você que está entrando agora, você pode assistir essa live depois também, ok? Já estamos aqui com quase 1 hora de live. Então, eu disse, o primeiro ponto aqui é silencie os seus pensamentos. Em Jeremias 29, capítulo 11, 12 e 13. Como silenciar os pensamentos? Orando e buscando a Deus de todo o teu coração. E agora nós estamos aprendendo a viver, a andar por fé e não por vista. Se você pegar esse primeiro texto, segundo texto aqui, de 2 Coríntios, capítulo 5, 7, aplicado na sua vida, você nunca mais vai sofrer desnecessariamente. Nunca mais. Porque você vai olhar a situação que você está vivendo hoje, por mais terrível que seja, pode ser uma situação de morte. Note que nós não estamos preparados para perder ninguém. Quando nós perdemos, eu digo que a dor não é para quem vai, é para quem fica. Quem fica, fica com saudades, né? Às vezes nós somos egoístas. Às vezes a pessoa está sofrendo com um câncer, está com uma doença que está
consumindo aquela pessoa, e a gente está fazendo de tudo, deve-se fazer de tudo, mas vai chegar um momento em que Deus vai tirar esta pessoa para que ela descanse o seu corpo. Depois vai prestar conta a Deus, essa é outra situação. Mas quem fica, às vezes fica com uma mente preso numa situação e abala a fé da pessoa. Eu falei aqui ontem sobre isso, né? Tem gente que fala, pastor, eu oro, eu jejuo, mas o milagre não aconteceu. O milagre sempre acontece, mas nem sempre é do jeito que nós queremos e na hora que nós queremos. Então, para tomar decisões, aprenda a andar por fé e não por vista. E a terceira chave que eu quero passar aqui hoje, para nós aprendermos a tomar decisão, é: o Espírito Santo nos ajudará. Ele nos ajuda. Em Romanos capítulo 8, verso 28, está escrito assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ok? Então, a terceira chave aí é o Espírito Santo nos ajudar. Mas o que o Espírito Santo tem a ver com esse texto? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Espírito Santo aqui tem a ver que ele é que vai dar vida a esse versículo. Ele é que vai te convencer que o momento difícil que você está vivendo coopera para o seu bem. Aí não vai entrar a raiz de amargura, não vai entrar raiva, não vai entrar ódio, não vai entrar espírito de facção, de divisão, de contenda. Você está entendendo? Porque quando nós nos revoltamos, entra um espírito. É interessante, eu estava pensando esta manhã, antes de começar essa live aqui, que é às 7 da manhã, horário dos Açores, eu acordo 1h e 15 antes, e eu estava pensando, quando a Bíblia fala que Satanás entrou em Judas, quando ele tramou contra Jesus, quando ele recebeu aquele dinheiro. Então, Judas andava com Jesus. A Bíblia fala que Jesus repreendeu Pedro e diz: Pedro, Satanás quis andar com você. Satanás quis te peneirar, mas eu intercedi por vós. Às vezes nós lemos esse texto e não entendemos. Por quê? Naqueles dias ali, Jesus estava protegendo os discípulos. Jesus estava ali como fazendo um papel de pai deles. Lembra que eles ficaram tristes, Pedro não queria que Jesus morresse, que Jesus fosse para Jerusalém. Eles não queriam, Pedro falou assim: Jesus, eu vou até morrer com o Senhor. Mas o Espírito Santo hoje ele faz o mesmo papel que Jesus fazia, que é tornar e dar vida, nos dá orientação, Porque mesmo que a situação hoje não seja a que você quer, ela está cooperando para alguma coisa. O que você está aprendendo? Que tipo de lição você está tirando dessa situação hoje? E talvez essa situação ela vai terminar mal. Talvez vá terminar mal. Nem tudo, mesmo você fazendo, orando, jejuando, não garante que vai terminar bem. Mas o terminar bem é com que visão? Com a visão humana ou espiritual? O terminar bem quer dizer que realmente está bem? Ou terminar mal quer dizer realmente que está mal? Não. Aí é que você vai entender através do Espírito Santo, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas, aqui todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui não está dizendo sabemos que as coisas boas cooperam. Olha como às vezes nós lemos a Bíblia já codificada na nossa mente, Eu sei que tudo é da vontade de Deus, Deus está comigo, olha, vai dar certo, vai ser bom, vai ser maravilhoso, eu vou casar e vou ter um ótimo casamento, a minha empresa vai prosperar.
eu vou abrir uma igreja, eu vou abrir um ministério, vai dar tudo bem. Esse é o pensamento natural. Mas o texto, ele nos ensina que todas as coisas negativas, as perdas, a enfermidade, a dor, a perseguição, é terrível ser perseguido, as difamações, as calúnias, né? Aqui fala que todas as coisas cooperam. Então nós temos que aprender a viver assim, tomar decisões assim. Não são somente coisas boas que cooperam para o bem. E é interessante que nós aprendemos mais com as coisas negativas. A Bíblia fala que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa que há luto, há reflexão. Às vezes a perda é para nos ensinar a refletir. Refletirmos para não errarmos novamente. Para não persistirmos no erro ou não cometer aquele erro novamente. Nós temos que entender as coisas como elas são e não somente como a gente vê. Você já reparou que às vezes nós vemos as coisas com os nossos olhos, como a gente é. A gente age, a gente fala como a gente é. E nem sempre é do jeito que a gente vê. Porque esse texto aqui de Romanos, capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, se você não ama a Deus, não vai cooperar. As coisas negativas continuarão sendo negativas. Você vai guardar aquela marca, aquela raiva, né? Eu queria trazer aqui agora para você uma palavra. Há pessoas que estão me assistindo agora. Você que é mulher, que foi violentada, você que foi abusado, você que tem um trauma na sua vida. Isso aí ficou no passado. Você agora tem uma nova mente, uma nova identidade em Cristo. E quando você for curado desta etapa da sua vida, você vai, infelizmente, saber que aquilo cooperou para você ser o que você se tornou hoje, uma nova criatura. As coisas passadas, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então existia um trauma, existia uma marca que está aí na sua alma, no seu espírito até hoje. Eu quero te dizer algo que pesado, que talvez você nunca ouviu. Isso está cooperando para o bem de Deus na sua vida, para aqueles que o amam a Deus. Porque antes, aquela pessoa, ou abusador, ele fez algo terrível. Mas, agora que você sabe que aquela maldade, que não foi Deus que permitiu, foi uma maldade que fizeram com você. Agora você nasceu de novo, você vai transformar essa maldade, porque você vai cooperar com Deus. A parte nossa de cooperar com o Espírito Santo é falar: Espírito Santo, tira essa dor, mude essa dor. Talvez você é uma mãe que teve um aborto, perdeu um filho, uma criança ainda. Eu fiz um funeral aqui, uma vez, uma criança de 28 dias, irmãos. Imagina, a criança nunca saiu do hospital. E olha que coisa incrível, eu vou contar um testemunho aqui. Eu digo que essas lives aqui, elas vão servir para também alguns momentos de testemunhos, né? Eu vou contar um testemunho aqui. Há uns 4 ou 5 anos atrás, eu estava orando e Deus falou comigo assim: vá para o lugar mais longe da ilha. E eu comecei a pensar, ou Mosteiros ou Nordeste. E eu resolvi ir para o Nordeste. E eu reuni alguns irmãos da igreja e falei assim: irmãos, eu estou sentindo vontade de evangelizar no Nordeste. Na época a situação, a gente estava recém-chegado aqui na ilha, a situação financeira estava muito difícil.
E nós já tínhamos ganhado um carro, uma carrinha. Carrinha, para quem é do Brasil não sabe, aqui em Portugal é um carro de 9 passageiros. E eu juntei alguns irmãos da igreja e fizemos aí uma vaquinha. Juntamos lá, um dava 2 euros, outro dava 3, e colocávamos combustível no carro. E o primeiro dia nós fomos orar na entrada da cidade. De Ponta Delgada lá, talvez é uns 27, 30 quilômetros. Irmãos, tanta chuva, tanto vento. Para quem é daqui dos Açores e conhece a realidade aqui, né? Nós chegamos naquele lugar, na entrada da cidade, nós não oramos mais do que 5 minutos. Não tinha condições de estar ali orando. E nós oramos ali uns 5 minutos, entramos no carro e voltamos. Passam uns dias, eu tinha colocado um propósito de orar de 15 em 15 dias naquele lugar. E nós voltamos depois de 15 dias, eu acho que era uma quarta ou quinta-feira que nós tínhamos esse propósito. E eu falei, agora nós vamos orar numa praça que tem dentro do sítio, dentro do bairro. E começamos a orar naquela praça ali, já estava uma noite melhor. Depois passam uns dias, meu telefone toca. Toca o telefone, era uma brasileira, falando assim, pastor, tem uma brasileira no hospital que teve, aliás, uma brasileira não, um brasileiro casado com uma açoriana, e ela teve uma criança, teve um bebê, e a criança não está bem, está internada, e eles queriam um pastor para orar. Aí me deu o contato da mãe da criança. E eu ligava e não atendiam. Não atendiam. Passou alguns dias, 20 e poucos dias, a mulher me ligou, a brasileira, amiga desta família, falando, pastor, a criança morreu. A criança morreu e eles queriam um pastor para fazer um funeral. Aí veja a situação, irmãos. Eu e a minha esposa não conhecíamos a família, o rapaz, o pai, nem a mãe da criança. E eu consegui agendar para buscar o corpo da criança lá no hospital e conhecermos a mãe e o pai. Veja que situação complicada. Conhecer a mãe e o pai na casa mortuária de um bebê de 28 dias. E nós chegamos ali e conhecemos aquele casal. E adivinha aonde o casal morava, irmãos? A poucos quarteirões da praça que nós estávamos orando. Nós estávamos orando ali naquela praça e eles moravam a poucos quarteirões. E nós fomos fazer o funeral. Acompanhamos a família até a casa, até a capela, onde seria o funeral. E quando eu cheguei lá no local, um dia antes, nós fomos acompanhando a família, levamos ali o pai, a mãe, a família, o corpo da criança, o carro funerário levou, né? Quem já viu sabe, é terrível ver aquele bebezinho, parece, eu já fiz 2 funerais de recém-nascido, parece uma boneca, um boneco, né? É uma coisa linda, você vê tão perfeito, mas olha que situação, irmãos. E eu, quando cheguei ali naquele sítio que seria o funeral, era uma capela diferente. Eu aqui na Europa, geralmente os ambientes que fazem funerais são assim muito antigos, de pedra, são lindos, muito bonitos. Eu tenho aqui muitas histórias de funerais para contar, várias histórias. E então, esse lá era diferente. Essa era uma casa mortuária mais simples, mas parecia uma capela de uma igreja. Sabe aquelas igrejinhas, telhado 2 águas e tal, os bancos de madeira, tinha um púlpito, uma mesa. E eu olhei para aquilo ali e falei assim, amanhã eu vou pregar aqui palavra de salvação. Irmãos, eu tenho tanta experiência aqui de velório, de funeral aqui nessa ilha, que vocês não têm noção.
já vários. Mas aí, voltando para esse da criança, eu já fui embora pensando, eu vou pregar amanhã, Deus vai me dar a graça, eu tenho que ter uma mensagem aqui de salvação, uma mensagem de vida para esse povo. Aí, naturalmente, quando chegou o funeral, acho que foi num domingo, a casa, o lugar, a capela estava cheia, devia ter umas 70 pessoas ali. E eu peguei 2 cadeiras, coloquei os pais em cima do altar, do púlpito, e comecei o sermão falando assim. Eu lembro até hoje a introdução. Eu falei assim: hoje eu conheci o maior missionário da minha vida. Essa criança aqui, ela nunca falou. Essa criança nunca telefonou para ninguém que está aqui. Essa criança nunca visitou ninguém que está aqui. Essa criança nunca frequentou a casa de ninguém que está aqui. Mas ela conseguiu reunir todos nós aqui. E eu comecei a falar sobre o Evangelho ali. Foi sensacional, irmãos. E quando terminou o funeral, muitas pessoas vieram falar comigo. Para quem não conhece a realidade aqui dos Açores, aqui é 0,5%. Juntando todas as igrejas aqui que nós temos aqui, eu calculo mais de 12 igrejas. Temos igrejas aqui com mais de 100 anos. Não chega a 500 evangélicos. E são mais de 130 mil habitantes na ilha. Então, há freguesias aqui, lugares aqui, que eles nunca viram um pastor falando. Nunca viram um pastor falando. Então, eu aproveito os funerais para levar o Evangelho. E tenho, assim, como eu disse aqui, várias histórias para contar. Eu cheguei a fazer aqui um casamento, foi o primeiro casamento fora da igreja católica numa cidade. Foi um choque na cidade, as pessoas não imaginavam. E quando eu terminei aquele casamento, a matriarca da família, a avó da noiva, mandou uma pessoa me chamar na mesa. E aquela pessoa falou assim: olha, senhor, a minha avó gostaria de falar com o senhor. Aí eu levantei, fui até aquela senhora, e ela pegou na minha mão e ela disse assim, coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim: pena que o padre não fala da Bíblia como o senhor falou. E depois eu visitei aquela família, fiz lá algumas reuniões de oração na casa deles, aceitaram Jesus e eles morreram. Agora, voltando aqui no texto e na história que eu relatei para você aqui, né, para você que está entrando agora aí na live, o nosso tema hoje é o que fazer quando você não sabe o que fazer. Eu falei sobre silenciar seus pensamentos, aprenda a andar por fé e não por vista, e agora estou aqui no terceiro tópico, são 7, não sei nem que horas são 8h12, né? Hoje eu estou com algum tempo ainda. Romanos, o terceiro tópico, terceira chave. O Espírito Santo nos ajudará a tomar decisões. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu estou falando aqui que a tragédia coopera. E eu quero continuar a história da criança, para você perceber como que uma tragédia. Hoje essa família vive na Inglaterra. Os médicos disseram que aquela mulher não poderia mais ter filho, nunca mais teria filho, e já sabe o que aconteceu, né? Tem um filho de uns 3 ou 4 anos que nasceu lá em Londres. Mas, lembra que eu disse, como começou a história? Deus falou, vai para o lugar mais longe da ilha. Começamos a orar na rua. Da rua, eu comecei um grupo de vida, reunião de oração, na casa deste casal que perdeu a criança. Eu vi que eles precisavam de apoio, de suporte espiritual, emocional.
Então nós juntávamos aqui os irmãos no inverno, era uma casa de pedra muito fria. Nós fazíamos um culto ali, depois tomávamos um chá. Isso durou um bom tempo. Aí, dessa tragédia, nasceu esse grupo de vida. E a sogra desse brasileiro começou a ir também no grupo de vida. E todas as semanas ela estava lá, aquela senhora. E um dia, num tom de brincadeira, eu disse para ela assim: ô senhora, vamos fazer a reunião na sua casa? E ela disse assim: ô pastor, pode ser. Eu tenho uma nora que é dessa lei de vocês aí. Eu tenho uma nora que ela já viveu no continente e ela não é católica, ela é dessa lei. Aqui eles falam protestante, eles falam dessa lei. E chegou o dia do culto. Quando eu cheguei lá, aquela mulher, realmente, ela tinha sido batizada, lia a Bíblia, mas nunca frequentou nenhuma igreja aqui na Índia porque era distante. E então já acrescentou, da tragédia daquela criança, de todas as coisas cooperarem, aquela família, dos pais, a sogra, depois a nora, depois veio o genro, o filho dessa senhora, casado com essa moça que já conhecia o Evangelho. Aí um dia ela virou para mim e falou assim: pastor, essa jovem que conheceu o Evangelho no continente, eu tenho uma amiga aqui que chama Lúcia, estou dando o nome aqui porque eu tenho liberdade de falar. Eu tenho aqui uma amiga que chama Lúcia Amaral, ela vive na Pedreira, lá na Vila do Nordeste. E ela é crente, ela conheceu o Evangelho, mas ela nunca foi em igreja nenhuma, ela não conhece o Evangelho, e ela queria conhecer o pastor. Aí foi eu, a minha esposa, lá para a Pedreira, conhecer a Lúcia. E quando chegou lá, não vou contar a história da Lúcia aqui, da conversão dela, que foi uma história também muito bonita, para a gente seguirmos aqui. Aí eu comecei a fazer culto itinerante na região. Eu fazia na casa do casal que perdeu a criança, na casa da sogra e na casa da Lúcia. Então eu ia revezando cada semana em uma casa, mas era um percurso daqui de Ponta Delgada lá, bem longe, e lá também era um percurso longo. Depois, a Lúcia começou a evangelizar uma professora dos filhos dela. Depois, nós conhecemos mais uma pessoa, não vou aqui falar quem é a pessoa, que é uma autoridade aqui. E então, voltando lá do início, nós tivemos essa reunião que começou porque eu ouvi a voz de Deus: vá orar naquela região. Nós começamos a orar. E de uma tragédia de uma criança de 28 dias, que eu disse: olha, o maior missionário, agora caiu a ficha aqui. Por causa daquela criança, nós batizamos mais de 9 pessoas naquela região ali, irmãos. Pessoas que estão dando frutos, que estão consolidadas, que são bênção até hoje. Então, talvez você hoje está numa situação assim, de tragédia, uma situação dificílima na sua vida, que nada muda, parece que as coisas estão, você luta, só vê a casa caindo, é problema no casamento, é problema financeiro, é problema na empresa, eu estou perdendo tudo, Deus me abandonou, Deus não me ouve. Aí você vai gerando um coração duro, um coração de pedra, que a Bíblia alerta: cuidado com o coração de pedra. Você começa a distanciar de Deus, você começa a ficar incrédulo dentro da igreja. As igrejas estão cheias de pessoas incrédulas. E muitas vezes as pessoas falam assim: ah, já não acontece milagre como na época da Bíblia. Já não há mais libertação nas igrejas. O culto está frio. O louvor da igreja é um louvor frio. A palavra não é a palavra que entra. Sabe por quê? Está cheio de incrédulos dentro da igreja. Por causa da vida. As pessoas se tornaram naturais, deixaram de ser espirituais. Romanos 8
28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso que você está vivendo hoje aí, você vai tirar lição. Eu poderia contar aqui centenas de experiências que no momento difícil da minha vida, fase complicada da minha vida, eu começo a olhar, né? Tem aquela expressão, está até aqui por acaso, né? Do copo meio cheio, do copo vazio. Você pode olhar para cá e ter duas visões. Cada pessoa vai ter uma visão deste copo. Tem gente que vai falar, não, o copo não está cheio. Mas tem gente que vai falar, o copo está cheio. Tem gente que vai falar, o copo está vazio. Porque ele não está totalmente cheio. Então, às vezes, você tem uma visão distorcida da realidade da sua vida. Porque você não anda por fé. Como eu disse aqui no segundo tópico, aqui, né? Aprenda a viver por fé. 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, é assim que tem que acontecer em nome de Jesus. Talvez a situação hoje esteja terrível aí na sua casa. Talvez esteja. Talvez você hoje não tenha força nem para levantar, para sair da cama. Mas saiba que o Espírito Santo, ele pode nos ajudar, que é o terceiro ponto aqui que eu estou dizendo. O Espírito Santo nos ajuda. Ele nos ajuda a pegar a verdade bíblica e tornar realidade na nossa vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito no que você está passando hoje. Há um propósito. E você só vai mudar de fase. Você só vai sair desta fase se você compreender e entender que há um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são todas as coisas boas. Paulo não escreveu aqui essa carta aos Romanos dizendo todas as coisas boas cooperam, mas nós lemos assim: todas as coisas boas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Não é isso que está escrito, é todas as coisas. Então, para tomar decisões, quando você não sabe o que fazer, saiba que todas as coisas cooperam. Aí você vai ter um coração, como diz o salmista: cria em mim, ó Deus, um coração novo. Talvez você precisa hoje, para tomar decisão, não é ver as coisas mudarem, é criar um coração novo. E o quarto ponto, deixa eu ver aqui, o Espírito Santo nos ajuda. O terceiro ponto. Quarto ponto foi esse aqui: saiba que todas, desculpa, eu falei enganado, saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o quinto ponto que eu coloquei aqui, que Deus colocou no meu coração, é Tiago capítulo 1, versículo 5. Peça a Deus sabedoria. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Nós vivemos uma geração que conhece muitas coisas, mas falta sabedoria. Sabedoria vem com o tempo, com a idade? Não. Tem muita gente madura, muita gente com idade avançada, que não tem nenhum pingo de sabedoria. Tem jovens que já têm sabedoria. A sabedoria vem com a percepção. A sabedoria vem do natural e do sobrenatural. A sabedoria vem no meditar e conhecer a palavra de Deus. A sabedoria vem quando você medita e conhece a palavra de Deus, você vai poder julgar o que é certo, o que é errado. Porque o conhecimento, ele não te dá base para julgar todas as coisas. Mas a sabedoria buscada na palavra. Por que é que as pessoas seguiam a Jesus? Você lembra? É porque ele fazia sinais e maravilhas? Não é só isso. A Bíblia fala que as pessoas seguiam a Jesus
porque ele falava com autoridade. Ele falava com sabedoria. Eu estava refletindo essa manhã sobre o sermão da bem-aventurança, o sermão do monte. Bem-aventurados os mansos, os humildes, os pacificadores. Eram palavras que Jesus usava com sabedoria. E a pessoa sábia não quer dizer aqui tem um título acadêmico. Infelizmente, as pessoas que mais têm títulos acadêmicos são os que menos têm sabedoria. Elas não acreditam em Deus, elas acham que a vida é finita, morreu, acabou. Elas não acreditam que há um ser superior que criou todas as coisas. Mesmo a terra, como diz a Bíblia, manifestando a grandeza e a glória de Deus, essas pessoas não reconhecem a grandeza de Deus. Elas dizem que é obra do acaso. Uma vez eu vi uma ilustração muito interessante. Diz que a terra, as coisas foram criadas do acaso, foi obra do acaso. E um escritor usou uma ilustração muito interessante, muito simples, mas foi assim cirúrgica. Ele falou assim: imagine um cemitério de aviões. Cemitério de avião. Imagina um cemitério de carro velho, né? Tem ali motor para um lado, roda para o outro, asa do avião para um lado, cabos, fios, pneu, bateria, está tudo espalhado ali naquele parque, naquele local. Aí vem uma explosão. E aquela explosão ali, o que ela vai criar? Um avião. Aquela explosão juntou as asas, juntou o motor, juntou o combustível, juntou a parte eletrônica, a parte elétrica e começou a criar um avião. Então, se as coisas fossem do acaso, a Terra teria sido construída assim. Por acaso, nasceu aqui uma árvore. Por acaso, o pássaro voa. Por acaso, esse pássaro aqui tem uma asa diferente do outro, tem um bico diferente do outro. Foi por acaso? Não. A terra, a natureza, manifesta a glória e a grandeza de Deus. Então, sabedoria é reconhecer a palavra de Deus. Porque o sábio é aquele que observa mais do que fala. O sábio é aquele que, quando abre a boca, as pessoas param para ouvi-lo. E hoje nós criamos uma geração que está cheia de frases, de efeitos. Você abre a internet, as pessoas têm uma frase do dia, uma frase para a semana, uma frase para amanhã. Não, nós temos que ter a Bíblia no nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. A palavra de Deus vai nos ajudar a tomar decisões quando nós não sabemos o que fazer. Nós não seremos influenciados pelos conhecimentos humanos, pelas mentiras humanas que às vezes nós sabemos que estamos indo pelo mau caminho, mas como nós ouvimos mais a voz do mundo do que a voz de Deus. Então, se você tem que tomar uma decisão, que você não sabe o que fazer. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém de você tem falta de vocês, tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Qualquer um pode pedir. Deus vai conceder sabedoria para você. E o sexto ponto, para tomar decisão. Não tome decisões com raiva. Há poucos dias eu tive uma situação de uma pessoa que tomou uma decisão com raiva e depois ele teve que voltar atrás. Só a decisão que ele tomou com raiva foi um prejuízo financeiro para ele. E depois ele teve que rever. Talvez hoje você falou que não deveria ter falado, ou ontem. Talvez você
está planejando uma vingança. Você já viu, já observou como funciona a novela? Toda novela, telenovela, ou quase todos os filmes, tem sempre uma vingança. O pano de fundo, a estrutura ali é baseado na vingança. E a vingança não é bíblica. Nós não podemos, de forma alguma, vingar, porque Deus não permite. Quando Jesus veio à terra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele pegou a antiga aliança, que era olho por olho, que era ferro, que era fogo, ele mudou ela. Ele disse assim: se querem tomar a sua capa, deixa levar. Olha como que Jesus mudou completamente. Se te ferir de um lado, dá outro lado da face. Só faz isso quem realmente tem sabedoria. Porque se alguém está tentando tirar alguma coisa de você hoje, deixa levar. Pastor, eu vou ficar no prejuízo. Não vai ficar no prejuízo. Aquela pessoa que está te prejudicando, ela vai levar maldição. Ela pode pensar que está sobressaindo sobre você. Eu não conheço, e você também não conhece. Você pode pensar aí que aquela pessoa que parece que eu vou arrancar, vou tirar tudo dele, ela não acaba bem. Ela não termina bem. Porque ela está trabalhando com maldição, com coisas amaldiçoadas. Coisas amaldiçoadas não significa que são coisas que foi consagradas a deuses. Ah, isso não é de Deus, isso é uma macumba, isso é uma coisa terrível. Não, não é isso que quer dizer somente. Talvez nós estamos lutando por coisas amaldiçoadas, pelo bem. Quantas pessoas estão matando e roubando por causa de um telemóvel, por causa de um carro, por causa de uma casa, mas eu construí, eu dei o meu sangue aqui nessa casa. Calma, não tome decisão com raiva. Se tem que levar para a justiça, leva para a justiça, mas que seja tudo conforme a lei dos homens e a lei de Deus. Porque a lei pode falhar. E com certeza, quando a lei falha, gera em nós uma raiva, um ódio, uma vingança. Aí você se alimenta desse ódio, dessa raiva, dessa vingança, e você nunca sai do lugar. Você está sempre falando do passado. Eu conheço pessoas que estão sempre no passado. Quando eu era, a minha ex-esposa fez isso comigo, o meu ex-marido, o meu filho, o meu irmão, o meu pai, que está sempre contando quando era, o que eu tinha, o que fizeram. São pessoas marcadas, magoadas, feridas, e toda decisão que essas pessoas tomam é com raiva, ou é no momento da fúria. A live já conectou. Então, o pessoal do Facebook aí, eu faço a live usando, por enquanto, 2 telemóveis, um no Instagram e outro pro Facebook, né? Mas eu vou instalar aqui um programa, que em breve eu estarei usando somente um telemóvel. Tecnologia é bom, mas tem esses pormenores aí. Então, se você está aí, se caiu a live, eu creio que ela já reconectou novamente no Facebook. Então, voltando aqui o nosso 6º ponto, falta só depois mais um, né, do nosso tema de hoje, que é o que fazer quando você não sabe o que fazer. Eu disse, o primeiro tópico é silencie seus pensamentos, aprenda, segunda chave, a andar por fé e não por vista. A terceira chave, o Espírito Santo nos ajudará.
a quarta parte é: saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O 5, peça a Deus sabedoria. E o 6, não tome decisões com raiva. Depois vamos ter só o 7. Então, talvez você hoje está com essa raiva aí guardada. Gente, raiva guardada é um perigo. É como uma bomba atômica, né? Ela fica ali dentro, a pessoa vai curtindo, ela começa a pensar assim: amanhã eu vou tomar uma decisão. Amanhã eu vou colocar tudo em pratos limpos. Ela começa a preparar, imaginar um cenário, o que falar, como agir. Ela cria uma estratégia: eu vou chamar fulano, eu vou chamar ciclano, eu vou chamar testemunha. Não é necessário isso. Isso não vai acabar bem. Não tome decisões com raiva. Não assuma decisões em que você depois vai se complicar ou arrepender-se, ok? E o último ponto aqui para tomar decisões: coloque Deus à frente das suas decisões. Provérbios capítulo 3, de 5 a 8, nos fala assim. Provérbios 3, de 5 a 8. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, os seus caminhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Então, o 7º ponto aqui, para tomar decisões: coloque Deus à frente das suas decisões. Não é fácil colocar Deus à frente das nossas decisões, porque nós não vemos Deus. Nós não andamos, Deus não é matéria, Deus é espírito. Mas nós temos o hábito e a nossa natureza de estarmos sempre querendo alguma coisa para tocar, para apalpar, para colocar as mãos, né? Mas Deus é espírito. Mas Deus deixou algo para nós, que é a palavra. Então, se você tem que tomar decisões, busque orientação aqui na palavra. E aqui em Provérbios 3, 5, fala, verso 8, 5, capítulos 3, 5 até o 8, fala: confie no Senhor de todo o teu coração. Então, para tomar decisão, você tem que confiar em Deus de todo o teu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento, porque nem sempre nós estaremos certos. Nós podemos entender que será de um jeito, mas Deus quer que seja de outro jeito. Ah, mas eu tenho uma experiência assim, talvez não é a sua experiência que vai ser usada neste momento para tomar uma decisão, mas você vai colocar Deus em sua frente. E aqui em Provérbios fala: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Então, para tomar uma decisão, eu coloco Deus na frente. E quando Deus... Tem gente que fala assim: eu vou, e se Deus quiser, Ele vai me ajudar. Não. Eu irei se Deus estiver na frente. Ok? Então, para tomar decisões, coloque Deus na frente. E o 8º ponto, eu falei que era 7, mas temos aqui mais um. 8º ponto: tome decisões inspiradas por Deus. Essa é uma parte importante na tomada de decisões. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é inspirada por quê? O próprio texto responde: é útil para o ensino. Então, a palavra de Deus vai te ensinar a tomar decisões. E a palavra de Deus, ela serve para duas coisas a mais que as pessoas não gostam. Duas coisas que as pessoas odeiam, que é difícil para a gente. Eu até me incluo nisso. A repreensão. Aqui fala: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção. Então, há pessoas que não gostam de ser de forma alguma repreendidas, ou que haja uma correção. E às vezes você vai tomar uma decisão, e você vai tomar uma decisão inspirado em você. Você não se inspirou em Deus. E Deus vai usar alguém para te corrigir, para te repreender. Não case com esta pessoa. Não entre nesse negócio. Não assine esse documento. Não mude de país. Não mude de igreja. Não destrua o seu casamento. A pessoa está te corrigindo, está te repreendendo. Aí você vai afastar daquela pessoa e vai aproximar da pessoa que vai falar o que você quer ouvir. É assim ou não é? Você vai, como diz no Brasil a gíria, vai colar naquela pessoa que vai te motivar a fazer o que você quer. Mas a Bíblia nos ensina que ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Então, tomar decisões inspiradas em Deus não será sempre do jeito que a gente quer, mas ela será inspirada por Deus. E ela serve para a educação, na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Coríntios 3, 16 e 17. Então, oitavo ponto aí, tome decisões inspiradas por Deus. Porque quando nós falamos que é inspirada por Deus, nós pensamos, Deus vai enviar aqui um anjo de luz, Deus vai enviar um profeta, Deus vai enviar um anjo aqui na minha casa, Deus, eu vou abrir a Bíblia agora e vou abrir num texto, colocar o dedo e Deus vai falar comigo. Não, não é assim que Deus age. Deus às vezes vai usar uma pessoa que não tem nada a ver, mas é uma pessoa que vai te falar a verdade. E você não vai gostar da repreensão. Uma pessoa que vai te trazer correção. E se essa pessoa for de Deus, depois você vai ver que foi de Deus. Depois você vai entender que aquela pessoa queria o seu bem e não o seu mal. Ok? Então nós vamos deixar essa palavra para você. Você que está entrando aí agora, foi uma live longa, né, de 1h e 40 minutos aproximadamente. Você pode rever essa live aí desde o início. Tem aí muitos tópicos, muitas histórias, assuntos interessantes. O tema foi o que fazer quando você não sabe o que fazer. Coloquei aqui 8 tópicos. O primeiro foi silencie seus pensamentos. O 2, aprenda a andar por fé e não por vista. O terceiro, o Espírito Santo nos ajuda. O 4, saiba que todas as coisas, todas, até as coisas ruins, negativas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A quinta chave, tópico, peça a Deus sabedoria. A sexta, não tome decisões com raiva. A sétima, coloque Deus na frente das suas decisões. E a oitava, tome decisões inspiradas por Deus, ok? Então, nós vamos estar orando agora e eu queria falar com você novamente sobre esse projeto Manhã com Deus. É um projeto que Deus colocou no meu coração há algumas semanas e hoje é o 3º dia. Esse projeto funciona da seguinte forma: todas as quartas-feiras nós reunimos aqui na nossa igreja, em Ponta Delgada, na M6 São Miguel, em oração com alguns irmãos. Estamos ali orando e também orando pelos pedidos de oração. Então, se você aí quer enviar um pedido de oração, envie no meu privado ou envie pelo meu e-mail e nós estaremos quarta-feira pela manhã orando por você. E na última sexta-feira do mês aqui,
eu estarei no monte orando também pelo seu pedido, ok? Bom dia aí, Sofia, estava aí no Instagram, Deus abençoe sua vida, tá bom? Então, esse é um projeto assim, de oração. Outra coisa que eu disse aqui desde o início, não estou à procura de seguidores, não quero ser o guru da sua vida, não quero ser o profeta da sua vida, não quero que você deixe de congregar na sua igreja, de seguir a sua igreja, para estar me seguindo aqui, né? O objetivo aqui é abençoar quem é cristão evangélico e quem não é cristão evangélico. O objetivo aqui é difundir, divulgar a palavra de Deus e motivá-lo a orar, a lutar, a combater no mundo espiritual através da oração. E reunir uma equipe, pessoas que queiram e gostam de estar orando. Então, daqui a um tempo nós vamos ter uma live fechada. Essa live fechada será num grupo fechado para nós conhecermos uns aos outros, para contarmos experiências e também, ok? Nós vamos, isso no tempo determinado, oportuno por Deus. Então, se você quiser enviar um pedido de oração, envie no privado, aqui no Instagram, ou no Facebook, no Messenger, ou por e-mail, contando aí a sua necessidade, né? Ontem tivemos um pedido de uma pessoa aqui da ilha, já estivemos orando. Outra coisa que eu disse aqui no início dessa live, nós não queremos publicidade, propaganda, ok? Eu não estou aqui pelo meu nome, não estou aqui para dizer assim, eu estou orando por você, eu estou jejuando por você. Não, eu disse aqui, lembra, na primeira live eu falei que quando Jesus disse que os hipócritas, quando eles iam orar nas sinagogas, nas ruas, eles oravam de si para si, né? E eles já tinham recebido a recompensa, porque eles queriam mostrar para as pessoas. E infelizmente há na internet hoje pessoas assim. Elas querem fazer, elas querem demonstrar que estão fazendo para cativar as pessoas. Não, o nosso objetivo aqui não é te cativar. O nosso objetivo aqui é despertar em você os talentos, os dons que Deus tem já te dado aí. Porque você já é uma bênção, mas você não se vê como uma bênção. Você já é uma pessoa próspera. Eu falei aqui nessa live sobre o que é ser próspero. Ser próspero não é ser rico. Ser próspero, a visão bíblica de prosperidade também é riqueza, mas não é somente riqueza. Prosperidade é muito além de riqueza, de bens materiais, ok? Então, se você quiser enviar o seu pedido de oração, eu creio na intercessão. Você saiba que terá toda quarta-feira um grupo de pessoas. Nós não vamos revelar o seu nome, o seu pedido, só vamos falar, olha, temos aqui uma lista de pedidos, vamos orar e pedir a Deus para te ajudar. E se essas palavras aí estão tocando em você em algum ponto, eu queria receber um feedback de você. Você vai escrever, olha, pastor, aquela fala, aquele texto, aquele tópico, aquela parte que o Senhor disse, falou comigo, ok? Isso é bom, eu gosto de saber, para mim ter uma dimensão de como está correndo aqui essas mensagens, essas palavras, né? Eu sei que nunca volta vazia. A Bíblia fala que a palavra de Deus não voltará, ela não volta vazia de forma alguma, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Mas eu gostaria muito de ter o feedback de vocês aí, tá bom? E esta jornada aqui, ela não sei quando vai terminar. Bom dia, Márcia, Deus abençoa. Essa jornada aqui, ela pode demorar mais um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Não sei quando vai terminar. Manhã com Deus é um projeto que hoje é o 3º dia e nós queremos estar aqui todos os dias às 7 da manhã dos Açores e essas lives ficarão guardadas aí, ok? Então, você que está entrando agora, vale a pena ouvir essas lives. Outra coisa, no primeiro dia das lives,
eu recebi aqui uma mensagem muito querida, de uma pessoa muito querida, e ela escreveu um texto para mim, dando uma sugestão. Ela disse assim: pastor, o senhor poderia gravar as lives mais curtas, para as pessoas ali terem a mensagem mais rápida. E eu expliquei para ela qual é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui não é criar uma reza, não é criar um momento que a pessoa esteja arrumando o quarto, arrumando para sair e ela esteja orando. Não. O objetivo aqui é divulgar a palavra de Deus, é ensinar, é enraizar, é discipular na palavra e na oração. Demonstrar para você que a oração, ela é poderosa. É uma arma de defesa e uma arma de ataque, ok? Então, a oração é a arma de defesa. Ela vai defender a sua mente, vai defender a sua casa. E quando for necessária, será uma arma de ataque contra o inimigo. E quem que o inimigo usa? O inimigo usa pessoas. Ele usa até animais. Ele pode usar uma opressão espiritual numa cidade, num trabalho. Quantas pessoas têm um inimigo, né? A Penina, eu preguei aqui essa semana sobre Penina e sobre Ana, a oração de Ana, né? Que Penina perseguia tanto Ana, que Ana não dormia e não comia, por causa de uma perseguição, uma opressão. Então, o diabo, ele não vai aparecer para mim, não vai aparecer para você, falando: eu sou o diabo, eu sou Satanás, eu estou aqui para te destruir. Não, ele vai usar armas, ele vai usar pessoas, vai usar influência espiritual, ele vai trazer pensamentos de destruição, de desânimo, né? Há dias que eu começo a live aqui cansado, desanimado, mas eu falo: eu vou perseverar, porque não é por mim, não é pela minha força, é pelo poder do Espírito Santo. Então, você tem também viver desta maneira. Quando você, qual é o tema hoje aqui? O que fazer quando você não sabe o que fazer? Então, eu dei essa lista aqui, 8 tópicos. Quando você não sabe o que fazer, você vai basear em Deus. E mesmo que pareça que deu errado, eu falei sobre isso aqui: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Todas as coisas, até as coisas ruins, a doença, a enfermidade, falta de dinheiro, falta de paz, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai tirar lições das partes difíceis da sua vida, dos momentos difíceis da sua vida, porque você ama a Deus. Então vamos orar neste momento a nossa oração da fé. A oração da fé é uma oração em que você vai colocar diante de Deus uma situação que você não sabe o que fazer. Eu tenho que tomar uma decisão e ainda não sei o que fazer. Eu estou com dificuldades e não sei como resolver essas dificuldades. Há uma enfermidade, há uma carência, uma necessidade. Eu preciso que Deus mude alguém. Deus mude uma situação. Eu preciso de uma cura física, emocional, espiritual. A oração da fé é para isso. É baseada na sua fé em Deus. Saiba que Jesus muitas vezes chegava num lugar e ele tinha o hábito de avaliar o tamanho da fé daquelas pessoas. Fé em Deus. Vamos orar neste momento. Quem sabe esta oração agora, não é porque a minha oração é poderosa, não. Nós estamos aqui num só Espírito. Não existe oração poderosa, existe um Deus poderoso. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na oração você pode pedir a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria nesse dia. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por esta palavra, que não é minha, mas é do Senhor. Peço a Ti agora, Deus, por esta pessoa, esta mulher, este homem, que tem que tomar uma decisão hoje,
ou durante esta semana, durante esses dias, e não sabe como tomar essa decisão. Mas nós vimos aqui hoje 8 tópicos, 8 chaves bíblicas para que nós possamos tomar decisões baseadas não na nossa raiva, não na nossa vontade, mas na palavra do Senhor. Eu peço a Ti agora nesta oração da fé, se há alguém aí que está me ouvindo agora, Senhor, que está sem esperança, traga esperança em nome de Jesus. Se há alguém agora, Pai, que está me ouvindo, que está querendo, ó Deus, tirar a sua vida, que está desanimado, Senhor, o Senhor traga ânimo e força agora em nome de Jesus. Se há algum empresário que está a passar momentos difíceis, ó Pai, ó Deus, se for para fechar, se for para perder, o Senhor vai mostrar através da visão bíblica que todas as coisas cooperam para o bem do Senhor, que nós vamos tirar lições até mesmo dos momentos difíceis da nossa vida. Pai, eu quero interceder pelos casais que estão em conflitos, em lutas. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, anula toda a obra de inveja, de feitiçaria, de macumbaria, de bruxedo sobre esta vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar neste momento agora, pedindo a Ti, ó Deus, pela criação dos filhos. Muitos pais estão tendo dificuldades na sua casa, porque o coração dos filhos não estão mais ligado aos corações dos pais. É uma geração dispersa. Ó Deus, eu peço a Ti agora, em nome de Jesus, dá sabedoria a esta mãe, a este pai, para reconquistar a sua casa, o seu casamento, o seu cônjuge. Pai, eu peço a Ti pelos ministérios, pessoas que estão desanimadas, ó Deus, que estão querendo abandonar, ó Deus, a fé, saírem da igreja, saírem do corpo. Pai, mostra essas pessoas o Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, pois ali o Senhor ordena a bênção. Na união o Senhor ordena a bênção. Pai, nós entregamos a Ti agora essa decisão difícil, importante de vida que talvez tenhamos que tomar. Nós colocamos diante do Senhor. Pedimos a Ti agora, Deus, se há alguém enfermo aqui nesta live. Pessoas que têm problema na coluna, Senhor. Problema no estômago, Senhor, algum tipo de cancro, dor de cabeça constante, pessoas que não conseguem dormir bem à noite, Senhor, que há ali um espírito opressor nessa casa, repreenda em nome de Jesus, ó Pai. Deus, eu oro e peço a Ti agora, que o Senhor venha trazer paz sobre esta casa, sobre esta família, paz sobre este ministério, em nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir ao Senhor agora, Pai, por esta mulher que quer ser mãe, quer engravidar e não consegue. Ó Pai, que o Senhor coloque agora as Tuas mãos neste útero e que o Senhor possa, ó Deus, agora em nome de Jesus, abençoar, ó Deus, esta mulher, que ela seja mãe em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir ao Senhor agora também pelos pais que têm filhos nas drogas, que estão perdendo os filhos ali nas drogas, Senhor, que estão lutando há anos e anos e anos. Pai, dá força, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa dar sabedoria a esses pais. Ó Deus, que este filho possa, Senhor, mudar o coração. Coloque as pessoas certas do lado dele agora, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti, Senhor, estas orações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje, domingo, nós teremos nosso culto na igreja às 18h30. Então você é nosso convidado, está aí a Maria Lourenço, Deus abençoe sua vida. Ok, Maria? Então você que está chegando agora, vale a pena, não é propaganda, vale a pena rever essa live. Ela estará disponível aí agora, e estará disponível no Instagram e também no Facebook, ok? O tema hoje foi um tema maravilhoso, um tema muito importante. Nós falamos sobre o que fazer quando você não sabe o que fazer. Ok? Deus abençoe sua vida, um forte abraço, até amanhã às 7 da manhã, ou até daqui a pouco, 18h30, na MCI São Miguel. Um abraço, Deus te abençoe.